Era mais uma noite pacata de uma quarta-feira qualquer de 2011. Entediado, você liga a televisão e se dá de cara com o fim da novela das 9 e o início de um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, não seria qualquer jogo, seria Santos 4, Flamengo 5, que contou com espetáculos da parte de Neymar e Ronaldinho Gaúcho e acabou marcando uma geração inteira justamente pela semiótica de passagem do bastão. Ronaldinho, ídolo de quem cresceu nos anos 2000 e símbolo do jogar bonito, transferiria seu status para Neymar, cujo estilo de jogo encantador era bastante parecido com o do Ronaldinho Gaúcho. Mais tarde, naquele mesmo ano, essa geração assistiria Neymar carregar o Santos nas costas rumo ao título da Libertadores. E naquele momento, a coisa toda ficou clara. Não era só sobre o futebol, era sobre um garoto de 19 anos que parecia ter nascido com o peso de uma promessa coletiva nos ombros. Neymar, para muitos, era o escolhido, o cara que ia fazer o Brasil voltar a ser o Brasil, tal como Ronaldo, Garrincha e Romário, e seria o líder de sua geração, que colocaria nosso país novamente no topo do mundo, leia-se Hexa. Ok, estamos em 2026, 15 anos se passaram e absolutamente nada disso aconteceu. Na verdade, durante esses 15 anos, o que nós vimos foi uma lenta e tortuosa degradação do Neymar, enquanto atleta, enquanto ídolo e enquanto pessoa, que resultou em um desastre. Neymar nunca se tornou aquilo que muitos juraram que ele seria. Os títulos e glórias, pouco a pouco, foram sendo substituídos por polêmicas vazias, dignas de subcelebridades da internet, que transformaram Neymar, o maior talento brasileiro de uma geração que representava aquilo que o Brasil sonhava ser, e passou a representar exatamente aquilo que o Brasil virou. Acha que eu tô exagerando? Bom, meu nome é Davi Pirajá e nesse vídeo eu vou te provar e te mostrar como o Neymar virou o símbolo da decadência do nosso país. Então já dá like no vídeo, hypa ele e se inscreve no meu canal pra dar aquela força. Talvez o Neymar tenha sido o grande responsável por me fazer gostar de futebol. Eu sei que eu não tô sozinho nessa. Aquele Santos de Neymar, Ganso e do subestimado atacante Borges não era apenas um time que jogava bem e pra frente. Ele marcou uma geração inteira no Brasil. De alguma forma, o Neymar acabou se transformando em um verdadeiro símbolo de otimismo em relação ao nosso país. E aqui a gente precisa olhar um pouco para o contexto histórico que o Brasil passava. Nós estávamos no começo do governo Dilma, a economia estava indo bem e o país era tomado por um otimismo imenso, recheado com o sentimento de que a Copa do Mundo seria na nossa casa e que, por consequência, voltaria a ser a nossa vez de segurar a taça. Parecia muito claro que a minha geração, acompanhando o surgimento do Neymar, do Ganso e de outros craques da época, seria a geração que finalmente faria o Brasil dar certo. Mas eu nem preciso explicar que deu tudo errado, pelo menos no contexto socioeconômico. De repente, todo aquele otimismo deu lugar a diversos escândalos de corrupção envolvendo o governo Dilma e a Petrobras. Nós vimos as ruas serem tomadas por manifestações pelo impeachment e pelos protestos contra a realização da Copa do Mundo em 2013 e em 2014. E isso aqui é impossível não lembrar daquela célebre frase do Ronaldo. Muito dinheiro em saúde, em segurança, mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo com hospital. O resultado de toda essa convulsão política e social foi um Brasil que se transformou em um país mórbido. E a grande tragédia dessa história toda é que, de certa forma, o Neymar acabou caindo junto nessa mesma morbidez. Durante esse processo histórico, o Neymar já era o brasileiro mais influente, importante e conhecido no mundo inteiro. Nesse período, basicamente não havia rejeição à sua pessoa. Da esquerda à direita, do palmeirense ao corintiano, do paulista ao carioca, absolutamente todo mundo gostava do Neymar. E isso não era à toa. Neymar já chegou no Barcelona em 2013 jogando muita bola. O entrosamento com Messi, Suárez, Iniesta e companhia foi quase que automático. O então camisa 11 do time catalão iria para sua primeira Copa, a de 2014, já como referência técnica da seleção brasileira. Mas nem tudo eram flores. E as red flags já começavam a aparecer ali mesmo em 2013. Acontece que as decisões de vida e carreira do Neymar sempre vão se confundir com um personagem que é o seu empresário e seu pai. Este é o senhor Neymar. E admita, só de ver essa foto, você já é capaz de me afirmar que não compraria um carro usado desse cara. Acontece que, graças a ele, o primeiro grande movimento da carreira do Neymar, sua transferência para o Barcelona, já foi polemizada por suspeita de fraude. Na época, uma empresa chamada Diz afirmou possuir 40% dos direitos econômicos do jogador e afirmava não ter recebido o valor legítimo a que tinha direito e que a quantia
quantia real da transação foi ocultada, sendo seu verdadeiro custo na casa dos 82 milhões de euros, sendo que apenas 17 milhões apareceriam como transferência oficial. Bom, e para onde foram os outros 40 milhões de euros? Supostamente foram pagos diretamente ao pai do Neymar em um acordo selado para que o atacante não fosse vendido para nenhum outro clube até que o Barcelona o contratasse. Esse caso ficou anos em julgamento, tanto na justiça espanhola quanto na brasileira, e já mostrava o quão frágil o núcleo familiar do Neymar era, a ponto de seu próprio pai, que deveria ser uma referência moral, passar a ser alvo de uma investigação por ter passado a perna em uma empresa e ficado com parte do valor da transferência do filho. Ali era mostrado ao mundo um dos grandes males da mentalidade brasileira, a necessidade de levar vantagem. Não basta apenas ter o filho no maior clube da Europa, você também precisa passar por cima do contrato que você mesmo assinou só para sair com alguma vantagem na situação. Bom, e todo filho de peixe, peixinho é. Acontece que Neymar sempre teve vícios comportamentais cuja único beneficiado era si próprio. No dia 28 de fevereiro de 2015, Neymar jogou 90 minutos de uma partida contra o Granada, mas, pendurado, tomou o cartão amarelo nos minutos finais do jogo. Curiosamente, a suspensão fez ele ganhar dias livres, o suficiente para ir ao Brasil comemorar o aniversário da Rafaela, sua irmã. Essa foi a primeira de muitas vezes que o Neymar magicamente ficou suspenso ou se lesionou dias antes do aniversário da sua irmã ou do carnaval, usando sua lesão ou suspensão como pretexto para ir ao Brasil. Para vocês terem ideia, esse caso aconteceu tantas vezes que virou piada tanto na imprensa brasileira quanto na imprensa europeia. Para nós, meros mortais, o nome disso é meter o atestado. E vamos combinar que nenhum brasileiro quer ficar de atestado na sexta, mas todos sonham em um atestado na segunda ou antes daquele feriadão. Acontece que Neymar, enquanto maior figura midiática do país e ídolo de diversas crianças e adolescentes no mundo inteiro, nunca se importou em dar o exemplo. Para um líder ser um líder, ele precisa reivindicar o que há de melhor e renunciar o que há de pior em si mesmo. Isso pode parecer uma bobagem, mas esses simples gestos provam que Neymar nunca teve noção da sua importância enquanto mito de uma geração inteira no futebol. Ou será que ele teve? O ano era 2017 e o Brasil acordou com uma bomba. A então Esporte Interativo, hoje TNT Sports, daria um furo exclusivo. Neymar estaria trocando Barcelona pelo Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros, se tornando de longe o jogador mais caro da história do futebol. E olha, na época dava para entender a lógica. No Barcelona, Neymar era o terceiro melhor jogador do mundo, atrás de Messi e Cristiano Ronaldo, num time que girava em torno do Messi. No PSG, ele seria o centro de tudo. Teria o time montado em volta dele, dinheiro ilimitado para contratar quem ele quisesse e assumiria de vez o papel que ele sempre achou que merecia, o de melhor jogador do mundo. Neymar acreditava genuinamente ser grande o suficiente para carregar sozinho o projeto mais caro da história do esporte. O problema é que liderar um projeto não é a mesma coisa que ser o centro das atenções, e Neymar nunca entendeu essa diferença. Logo nas primeiras semanas no PSG, antes mesmo de completar um mês no clube, Neymar protagonizou uma cena que dizia tudo sobre quem ele era. Numa cobrança de pênalti, ele simplesmente tirou a bola das mãos do Cavani, que era o cobrador oficial do time há anos, e bateu ele mesmo. A torcida vaiou, a imprensa francesa não perdoou, e o Cavani, um dos jogadores mais respeitados no vestiário europeu, ficou visivelmente constrangido na frente de todo mundo. Para Neymar, aquilo foi um gesto natural, mas para todo mundo de fora foi o retrato de um cara que chegou numa casa que não era sua e imediatamente começou a rearranjar os móveis a seu gosto e a seu bel blazer. Esse episódio, que parece pequeno, revela um padrão que se repete em toda a carreira do Neymar. Ele sempre quis ser bajulado. Neymar sempre viveu dentro de uma bolha cuidadosamente construída para que nenhuma crítica chegasse até ele, cercado de pessoas cuja única função era paparicar e concordar. E quando algum ambiente se recusa a funcionar assim, quando alguém na sala tem mais autoridade do que ele, quando as regras se aplicam a ele igual a todo mundo, o problema nunca é ele, é sempre do ambiente, é sempre das regras. Existe sempre um fator externo boicotando o Neymar, coitadinho. E fora de campo, o padrão também se repetia. Pouco depois da chegada ao PSG, Neymar anunciou seu término do seu namoro de 5 anos com a atriz Bruna Marquezine. 5 anos, uma relação que atravessou Santos, Barcelona, Copa do Mundo e toda a fase mais importante da carreira dele. E olha, separação é separação. Isso não seria notícia se não fosse pelo momento, pelo que veio depois. Neymar tem um histórico muito consistente de eliminar da própria vida pessoas que têm coragem de dizer não pra ele. O pai que nunca disse não virou empresário. Os amigos que nunca disseram não viraram entourage. E a namorada que questionava foi embora. O que sobrou ao redor do Neymar foram espelhos.
E bom, espelho não te prepara para o mundo real e não te faz ser imune a erros. A partir desse ponto, eu não vou mais falar sobre futebol, pelo simples motivo de não ter o que eu falar. Quis os deuses, seja da vida ou do esporte, que a carreira do Neymar acabasse logo depois do seu término com Bruna Marquezine, e que, a partir de 2018, sua vida fosse apenas ladeira abaixo. Nesse ponto da história, Neymar já tinha inimigos na imprensa brasileira e europeia, e deixou de ser unanimidade técnica no PSG. Se sua vida esportiva já era mais comentada por sequências de lesões, sua vida pessoal passou a ser um verdadeiro inferno. Foram anos e anos de seguidas polêmicas envolvendo traições, filhos extraconjugais, términos e até falsas acusações de estupro. Tudo isso somado a performances esportivas medíocres que fez o Neymar deixar de ser pauta do Globo Esporte e passar a ser assunto diário no programa do Léo Dias. O grande momento que marcou essa transição do Neymar de estrela do esporte para influencer foi também um dos maiores marcos de decadência do nosso país, o Cruzeiro do Neymar, também conhecido como um dos eventos mais importantes da subcultura online brasileira. Em dezembro de 2023, o ex-craque organizou um evento de 3 dias em alto mar, saindo de Santos, com festas, celebridades, funks, influenciadores e muita putaria. Dentre a lista de convidados estavam Oruan, Virgínia Fonseca, MC Rian, MC Guinê, Pose do Rodo, Doutora Deolane, MC Pipoquinha e outros grandes nomes da nossa geração. Essa reunião de gente feia, famosos e crianças, sim, tinham crianças a bordo e muitas mães reclamaram que o Neymar não deu atenção a elas. Tudo isso foi transmitido 24 horas por dia através de stories no Instagram e conseguiu mostrar o foco que o Neymar estava tendo com a sua carreira. O craque chegou no navio de muletas, afinal ele estava afastado dos gramados desde outubro por romper o ligamento cruzado e o menisco em uma partida pela seleção brasileira. Porém, por um milagre da medicina moderna, Neymar recuperou toda a energia na hora de dançar, o suficiente para esquecer por um momento que não voltaria a ver o campo tão cedo. Não só isso, como ele também postou esse story tirando sarro de todo o departamento médico do time árabe com o nome impronunciável no qual ele jogava. Durante as vastas resenhas em rodinhas de samba no deck do navio, Neymar acabou ganhando um cordão de 2 milhões de reais do influenciador Buzeira, que dias depois começou a ser investigado pela Polícia Federal em uma operação chamada Narcobet, por rifas e sorteios ilegais na internet. Ah, e ele também não foi o único, tá? A Virgínia Fonseca, que mesmo com a presença do seu marido, estava expondo sua virilha, provocando essa encarada monstra do Neymar, chegou a depor em CPI sobre divulgação de bets ilegais e fraudulentas. E olha, esses nem foram os piores convidados. Neymar também fez questão de chamar MC Rian, MC Pose do Rodo e Oruan. Este último, filho do Marcinho VP, que chegou a ameaçar a vereadora Amanda Vettorazzo de estupro. Todos esses, óbvios, com ligações fortíssimas com o crime organizado. Ah, e para fechar esse retrato quase perfeito de decadência brasileira, faltava o patrocinador ideal, a Blaze. Lembra da Blaze, né? Aquela plataforma de apostas que virou símbolo de uma promessa fácil, brilhante e suspeita demais para ser verdade. A mesma que inundou a internet brasileira com influenciadores vendendo a fantasia de dinheiro rápido, enquanto milhões de pessoas reclamavam de perdas, bloqueios, saques negados e falta de explicações convincentes. A Blaze era parte da experiência de se estar no Cruzeiro do Neymar. Patrocinou o evento, montou um cassino dentro da embarcação e ainda batizou o navio com seu próprio nome. Nada demais, né? Afinal, o Neymar era embaixador da marca e deve ter levado alguns milhões de reais no bolso para casa enquanto enganava você, otário, que achou que ele traria o Hexa em algum momento. Agora, eu quero que você volte àquela figura do moleque que ligou na TV naquela quarta-feira às 9h30 da noite e assistiu um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro. Eu quero que você se lembre desse mesmo moleque vendo o Neymar jogar ao lado de Messi, ao lado do Suárez, conquistando e encantando toda a Europa com um futebol belíssimo praticado no Barcelona. E você para pensar, meu Deus, onde isso foi parar? O Neymar não só destruiu a própria carreira, como também se transformou no símbolo de uma elite cultural ridícula e quase que criminosa, que basicamente domina o Brasil atual através de stories e fofocas. Sinceramente, se a decadência dele fosse apenas profissional, limitada a sucessivas lesões ou decisões erradas sobre em qual clube jogar, tudo seria muito mais digno e admirável. Mas o grande problema é que Neymar fez questão de se tornar algo além de um mero jogador frustrado. Ele passou a ser o símbolo de uma geração fracassada e medíocre, que produz um verdadeiro lixo cultural e que tem como ídolos e heróis figuras frágeis, fracas e algumas das vezes até mesmo criminosas. Agora corta para os dias de hoje. O Neymar atua no Santos.
o clube para qual ele resolveu voltar com a promessa de recuperar a alegria de jogar futebol. Aquele mesmo esporte que ele deixou de praticar de forma intensa e profissional, como se exige nos grandes palcos europeus, lá em 2018. Só que a vida dele agora no Santos não tem nada de tranquila ou de redenção. Pior, ele não voltou para ser pai de família, ele não voltou para ser uma grande referência técnica do time, ele não voltou para ser o capitão, ele não voltou nem para se recuperar fisicamente. O Neymar de 33 anos não é muito diferente do Neymar de 23 anos. Ele continua mimado, incapaz de assumir qualquer responsabilidade. Hoje, ele é um cara que se tranca com os parceiros em uma casa no interior de São Paulo, em uma noitada com garotas de programa e pôquer, deixando a sua mulher grávida do segundo filho sozinha em casa. É um cara que agride o Robinho Júnior, um moleque da base do Santos, com um tapa no rosto e uma rasteira durante o treino. Sério, pensem na geometria absurda dessa cena por um segundo. Robinho, condenado por estupro, preso, indignado com a conduta do Neymar. Essa é a régua moral que sobrou ao redor do maior jogador que o Brasil produziu em 20 anos. No fim das contas, o Neymar essencialmente deixou de ser um simples símbolo de fracasso no esporte. Ele conseguiu se consagrar como a representação máxima da decadência de um país inteiro, representando perfeitamente todos os vícios malignos que assolam o Brasil de 2026. Um legado de um jogador de futebol não se mede apenas com gols, assistências, títulos ou números. Isso constrói currículo. Legado é outra coisa. Legado é a imagem que sobra para além do jogo. É o sentimento de que uma geração tem quando lembra de você. E é por isso que o caso Neymar é tão triste, porque talvez nenhum jogador brasileiro tenha produzido tanto brilho e deixado tanta frustração. O Neymar não vai pra Copa, o Neymar não vai trazer o Hexa, e o Neymar é um símbolo de uma geração frustrada consigo mesma e que não conseguiu produzir heróis, não conseguiu produzir ídolos. Ou quem sabe, conseguiu, né? Ídolos e heróis à altura da mediocridade que ela mesma viveu e que ela mesma consome por tanto tempo. Meu nome é Davi Pirajá. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e compartilha ele para algum amigo que ainda acredita que o Neymar vai trazer o Hexa pra gente.